Hoje vamos falar um pouquinho sobre a força de vontade, essa misteriosa arte de vencer a si mesmo. Primeiro passo que a gente vai ter que dar quando fala de vontade é diferenciar o que é impulso, o que é vontade, o que é desejo. E para que a gente possa fazer essa diferenciação e compreender também na nossa vida, vamos resgatar as ideias de alguns filósofos. Tanto na filosofia oriental quanto ocidental, falava-se muito desse tema, sobre a vontade, essa capacidade de vencer a si mesmo, de superar as adversidades. E na mitologia isso também é muito falado. Os heróis e a sua capacidade de vencer as provas para conquistar a imortalidade, os reis, os príncipes, têm que usar essa força para que eles possam superar as dificuldades. Então, essa força de vontade, segundo várias tradições, ela pode ser desenvolvida. A gente pode exercitar, assim como a gente vai para a academia e exercita e os músculos crescem. Também poderíamos fazer exercícios que façam com que a nossa vontade, a nossa força de vontade cresça. E segundo todas essas tradições, o que faz com que o ser humano possa transformar a si mesmo, transformar o ambiente onde ele está e transformar o mundo, ou seja, construir um mundo novo e melhor, vai partir dessa força, que é essa força de transformação, faz com que a gente possa mudar a nossa vida, mudar o ambiente, mudar o mundo. Para isso, então, a gente vai ter que descobrir ou diferenciar o que é a força de vontade, né? O que é a vontade, o que seria essa capacidade de vencer a si mesmo, porque quando a gente fala de vencer, a gente tem muito essa ideia de um ganhar, outro perder, ou de competição. Então a gente vai também retomar um pouco essa ideia de vencer, o que seria esse vencer. Vamos falar um pouquinho do que enfraquece essa vontade, do que fortalece essa vontade, né? E de como a gente pode utilizar esse poder humano frente às circunstâncias. O que seria vencer a nós mesmos, o que seria vencer um problema ou algo que a gente está passando. E para encerrar, vamos falar um pouquinho de como a gente pode, com chaves práticas, fazer isso no nosso dia a dia, né? Que é o interessante, para que a gente possa também utilizar todos esses ensinamentos na prática. Essa é a chave importante para nós. Então, falaremos um pouco de como a gente pode diferenciar, primeiro, o que é vontade, o que é impulso e o que é desejo. O que, na verdade, faz com que a gente confunda os três é que os três são motivações. Então, os três são um tipo de querer. Então, eles vão fazer com que a gente escolha algo. Só que quando a gente escolhe, quando é uma reação rápida e sem controle, é um impulso. Então é um querer rápido, sem controle, sem pensar. A gente chama isso de impulso. Quando a gente escolhe voltado para o que a gente gosta e também assim que a gente sacia aquilo, passa rápido, é um desejo. O desejo ele é mais rápido, é uma motivação rápida. Então, se eu tenho desejo, por exemplo, de comer algo, né, eu vou comer aquele chocolate, vamos supor, e passa assim que eu comer. Só que quando eu quero repetir, se eu aprendo a gostar do chocolate, toda vez que eu quero repetir aquela mesma sensação, eu vou ter que comer sempre um pouquinho mais de chocolate, para que esse desejo passe de forma rápida. Então, o complicado do desejo é que quanto mais a gente alimenta, mais ele vai querer ser alimentado. Isso também é tratado em algumas tradições, tanto de forma mitológica, quanto dentro, né, dos ensinamentos, por exemplo, estoicos, que falam de uma forma bem prática e objetiva, que a gente deve ter uma moderação relacionada aos desejos. Então, que não devemos alimentá-los em excesso. Mas quando a gente fala da vontade, a vontade é essa escolha que vem do mais profundo de nós. Então, por exemplo, Epíteto falava, né, da vontade como essa parte da natureza humana. Então, dizia que a vontade ela faz parte da natureza humana. Mas essa possibilidade de escolher agir como ser humano. Então, quando é um exercício da vontade, ou quando a motivação parte dessa força de vontade, significa que o ser humano está buscando justamente uma escolha humana.
O que seria isso? Uma ação de bondade, de generosidade. E quando a gente olha para a natureza, isso se expressa de várias formas. Então, uma planta que a gente vê crescendo no meio do asfalto, né? Às vezes tem uma brechinha e a gente vê aquela planta crescer, florescer. Exige muita força de vontade. Ela tem que romper a casca da semente e ao mesmo tempo crescer ali em um ambiente que não foi apropriado. Não é uma terra fofa e macia, mas ao mesmo tempo ela consegue romper o que é necessário. Quando a gente fala do ser humano, temos seres humanos na história da humanidade que conseguiram exercer essa escolha como seres humanos, esse escolher agir como ser humano. Então, a motivação se torna muito mais profunda e é uma motivação que também vai durar muito mais tempo. Então, dá um sentido também de vida. Os desejos, eles motivam, mas como passa rápido, a gente sempre vai buscar outro desejo, e outro desejo, e outro desejo. O impulso vai ser alimentado também muito rápido e sem pensar, vai ser algo que muitas vezes, quando a gente age por impulso, a gente se arrepende do que fez. Ou age por impulso e quando vê, a gente já fez algo que não gostaria de ter feito. Então, a vontade, ela se diferencia dessas duas outras motivações. Seria uma motivação que dura mais tempo, e que pode nos dar um sentido de vida profundo. Então faz com que a gente vença, né, a nós mesmos e supere as dificuldades. Assim como a gente viu esse exemplo da flor, né, da planta, superando ali o asfalto, né, ou tendo que crescer e superando todas as dificuldades. Esse aspecto de vencer não vai ser necessariamente para que eu tenha vontade, outra pessoa tem que perder a vontade. Porque, na verdade, quando a gente pensa nessa força humana, ela, além de fazer com que a gente se torne mais forte, isso também inspira outras pessoas a serem mais fortes. Então, na verdade, a gente imaginar mais como uma chama. Então, no fundo, é um fortalecimento de algo profundo do ser humano que pode se expressar e quando se expressa ainda inspira outros seres humanos a viverem também aquela mesma força e poderem vencer o que é necessário. Então, quando a gente falar aqui em vencer, vai ser no sentido de superação, no sentido dessa força de vontade, de romper os limites, de romper o que for necessário para que a gente construa algo novo e melhor para nós mesmos, para a sociedade onde a gente vive e para a humanidade como um todo. O que impede a gente de agir com vontade? Porque normalmente as nossas ações no dia a dia são baseadas em impulso, em desejo, e poucas, ou são raras, né, essas ações que são partindo da vontade, dessa força de vontade. O que normalmente nos impede, então? O que faz com que a gente haja mais por impulso, mais por desejo? Alguns filósofos falam de basear as nossas ações em confortos ou em medos. E agora a gente vai precisar tratar um pouquinho de como a gente pode perceber o que enfraquece a vontade em nós. Porque assim como a analogia que a gente fez da academia, se a gente exercita muito o músculo, ele vai crescer e cada vez fortalecer mais e teremos mais força física. E se a gente não exercita ou se deixa aquele músculo muito parado, ele vai atrofiar. A mesma coisa quando a gente fala da vontade. Aristóteles, que é um filósofo grego, ele falava, por exemplo, dessa possibilidade do exercício como algo que fortalece a virtude. E aí, quando fala de virtude, são essas forças humanas, né? Essas forças que vão voltar sempre para a ideia de gerar mais harmonia, tanto internamente quanto na nossa vida fora. E a harmonia como um todo, né? Como uma sociedade. Então, o que vai enfraquecer a nossa vontade? Ou seja, se a nossa vontade já está fraca, por que ela enfraqueceu? Porque aí a gente vai poder descobrir e resolver o que está enfraquecendo a vontade. Pontos importantes que a gente pode observar no nosso cotidiano são principalmente uma vida mecânica. O que isso quer dizer, né? Viver no automático. Já perceberam que às vezes a gente dirige o mesmo caminho, sempre voltando do trabalho para casa e nem sabe por onde passou ou nem viu uma mudança que teve no caminho, porque a gente foi tão automático, já faz aquilo todo dia.
ou como a gente escova os dentes todo dia há muitos anos, né? E corre o risco da gente chegar na cadeira do dentista e o dentista olhar pra gente e falar que a escovação tá mal feita, porque aquilo tá tão no automático que a gente perde essa possibilidade de aperfeiçoar. Ou, por exemplo, vocês já viram alguém que dirige há muitos anos, há mais de 20 anos, e a pessoa ainda dirige mal ou faz barbeiragens no trânsito, e sendo que ela dirige todo dia? Então percebe como que tem coisas que são hábitos nossos, que a gente faz no automático e que a gente exercita muito pouco à vontade com esses hábitos. Não são ruins. A gente precisa de hábitos saudáveis, né? Se a gente precisasse aprender a andar todo dia, seria ruim. Imagina, se a gente precisasse aprender de novo a escovar os dentes todo dia, ou aprender a dirigir igual da primeira vez todo dia, isso também não seria bom. Mas se eu posso, todo dia, fazendo aquilo que eu já peguei o jeito, né? Basicamente, aperfeiçoar um pouquinho, ou seja, fazer um pouquinho melhor todo dia, vai fazer com que a gente vença um pouco essa mecanicidade, esse automatismo, né? E isso é algo que favorece ou fortalece a nossa vontade, quando a gente precisa vencer o automático. Então, viver no automático vai enfraquecer a vontade. E aí tá um dos motivos pelos quais a gente precisa combater um pouco essa vida tão automatizada, no sentido de o ser humano se tornar um robô. A gente fazer tudo como sempre fez, ou não aprender nenhuma forma nova, ou fazer tudo como se a gente já soubesse de tudo. Isso vai fazer com que a gente precise romper um limite, que é achar que já somos donos da verdade, ou achar que a gente já sabe tudo, ou que a gente já faz tudo da melhor maneira. Sempre tem um pouquinho que a gente possa aprender, sempre tem um pouquinho mais que a gente possa aperfeiçoar. Então, isso em todas as ações. Um outro ponto que esses filósofos falam, né, é das distrações. Então, esse é um ponto, por exemplo, na nossa sociedade, quando a gente fala, né, é bem crítico. O tanto que a gente checa celular o tempo todo, o tanto que as redes sociais nos tiram, né, do que a gente precisa concentrar. Mas, no fundo, a gente não precisaria tirar nenhuma dessas ferramentas. O que a gente precisaria? De mais força de vontade para utilizar da forma correta ou para saber lidar melhor, né, com essas distrações, para que a gente não disperse tanto durante um dia, durante um mês ou um ano, porque isso faz com que a nossa vontade fique mais fraca e impeça a gente de viver o que a gente sonha. Então essa força, ela vai nos ajudar a viver e realizar os nossos sonhos, né? Uma força de realização humana. Um outro ponto que também faz com que a gente perceba, né, essa vontade enfraquecida é a falta de um objetivo claro de vida. Então, quando falta uma clareza, quando a gente não enxerga exatamente o que a gente quer viver, ou pelo menos um princípio que a gente queira viver através da nossa vida, né? Então, ter uma ideia muito clara ajuda a gente a fortalecer a vontade, porque eu já tenho um ponto claro onde eu quero chegar. E isso faz com que tudo que me tire, né, daquele destino onde eu quero chegar, eu precise reajustar as rotas, mas sempre vai me fazer chegar àquele destino. Então, tudo que me dispersa ou que me afasta de onde eu quero chegar, vai fazer com que eu enfraqueça a vontade. Só que se eu não tenho um objetivo claro, é como pensar, se eu quero sair de um ponto, sair da minha casa e chegar no meu trabalho, ou sair da minha casa e chegar em uma unidade da Nova Acrópole, eu tenho que saber onde essa unidade está e de onde eu estou saindo, para que eu possa fazer o melhor trajeto, o melhor caminho. A mesma coisa quando a gente olha para a nossa vida. Então, se eu preciso chegar em um ponto na minha vida, ou seja, se eu quero ser mais humano, se eu quero viver em uma sociedade melhor, se eu quero construir um mundo novo, eu preciso saber exatamente qual a qualidade desse mundo novo, o que seria próprio desse ser humano novo, para que eu possa caminhar em direção a isso. Então, a vontade é uma dessas qualidades. Um ser humano que supera as dificuldades, que supera as adversidades, que consegue se adaptar, né, seria algo próprio de um ser humano que constrói um mundo novo. Então, se eu sei disso, todas as oportunidades que eu tenho na minha vida de conviver com as pessoas, de resolver os problemas, de lidar nos momentos de lazer, de relaxamento, em todo momento eu poderia caminhar em direção a isso, exercitando um pouquinho mais da vontade. Então, para que a gente possa vencer esses três aspectos, temos exemplos aí também dentro da mitologia. Ulisses é um herói e ele passa um período em que ele
tem que voltar para a casa dele. Ele vai navegando, né? Então Ulisses, para quem não conhece ainda, né? Ulisses foi aquele que saiu da casa dele, que se chamava Ítaca, né? E vai para Guerra de Troia, passa alguns anos lá na Guerra de Troia, e quando ele vence a guerra, ele tem que voltar para casa, que é essa ilha lá, Ítaca. Quando ele vai voltar, ele leva mais 10 anos só para retornar para casa. E uma das dificuldades que ele passa no mar é enfrentar um trecho onde ele e os marinheiros que estão com ele, né, precisam passar por sereias. Só que as sereias, né, dentro da mitologia, elas estão representando ali as forças do desejo. Essas forças que tiram a gente, que dispersam a gente. Então, tudo que é força que a gente percebe no nosso dia a dia, né, que nos devoram, ou seja, que fazem com que a gente saia do que a gente precisa concentrar, que nos dispersam, seja o celular, seja algo que a gente deseja, né, no sentido de comer algo, de viver algo que é confortável, faz com que a gente saia daquele objetivo claro que a gente tem de vida, a finalidade que a gente quer chegar. As sereias representam esse aspecto, que nos devoram, ou seja, fazem com que a gente saia daquele caminho para retornar à casa, para retornar ao ponto de partida, para retornar onde a gente quer chegar, né, o nosso objetivo. Então ele tem um trechinho que ele tem que passar pelas sereias. Ele já sabe que o canto das sereias é o que faz com que o ser humano ali, né, o marinheiro, o comandante, todo tripulante ali do barco, pule, né, vai pular dentro da água e as sereias possam devorá-lo. Então, qual é a estratégia que ele usa, né, dentro do mito? Todos os marinheiros dele ali colocam tapa-ouvidos e ele, que vai ouvir as sereias cantarem, ele fica amarrado ao mastro do barco, que é o ponto de estabilidade do barco, né? Então, ele amarrado ali simboliza o ser humano quando tem um princípio claro de vida, um valor humano, um valor interno e no qual ele está amarrado. Ele está amarrado significa o quê? Que ele tem um compromisso, ele é fiel àquilo. Então, para que a gente possa exercitar a vontade, a gente precisa ser fiel a essa vontade. Eleger, escolher, desenvolver a vontade e não abrir mão dela. Venha a sereia que vier, ou venha a turbulência que vier, né, dentro dessa viagem também, dessa navegação que é a vida, a gente poderia exercitar isso, ou seja, não, eu tenho um compromisso com a vontade, eu tenho um compromisso em vencer isso e estar aqui concentrado no que eu estou fazendo, né, buscando desenvolver algo que é próprio do ser humano. Um outro exemplo também aí na natureza que a gente pode ver são as borboletas, né? Saindo do casulo. Elas têm muito esforço para sair, né? E é o que fortalece as asas para que elas possam voar mais para frente. Então, é um ponto importante, que toda a natureza vive e exercita um pouco essa força da vontade. O ser humano não seria diferente. Então, a gente pode desenvolver essa vontade. Descobrimos agora o que enfraquece a vontade. E os exemplos que a gente viu aqui já são de como a gente pode superar essa vontade, como a gente pode expressar essa vontade. Na prática, é escolher algo muito simples que a gente tem que fazer todo dia e fazer mesmo sem essa motivação do desejo, sem ser por um impulso, fazer algo que seja um dever nosso, mas de uma forma que seja verdadeira, terminar uma tarefa que está pendente, por exemplo, algo que a gente deixou para depois, e pensar, não vou mais deixar para depois. Eu vou cumprir isso e em nome da vontade, porque é uma forma de fortalecer esse músculo da vontade internamente, né? Então, já que falamos que enfraquece a vontade, né? O que enfraquece esse poder humano, agora precisamos saber o que fortalece esse poder humano. Como desenvolver a vontade do ponto de vista filosófico, né? Como é que a gente pode utilizar a filosofia para crescer em vontade, para exercitar ainda mais? Lembrando daquela analogia da academia, como é que eu posso olhar para a vida e pensar assim, tudo que eu estou passando, tudo que eu estou enfrentando, tudo que eu estou podendo viver, todas as circunstâncias que eu vivo, são a minha academia interior. São esses momentos onde eu posso desenvolver esse músculo da vontade. Então, seja o tamanho que for a circunstância, vai ser sempre algo adequado para que a gente cresça em vontade. Então, vamos utilizar aqui 3 passos, né, da filosofia. Primeiro, lembra que a gente falou que o que enfraquece é essa falta de clareza, de objetividade na vida.
Então, primeiro ponto, a gente vai ter que desenvolver bem, de forma clara, quem a gente quer ser. Então, se perguntar quem eu quero ser, quem eu quero ser para mim mesmo, quem eu quero ser para as pessoas que convivem comigo, quem eu quero ser para o mundo, para a humanidade onde eu vivo. E conseguir eleger um princípio, um valor humano, um valor interno, que a gente valorize, e isso vai me possibilitar saber, não, eu quero ser dessa maneira. Escolher de forma consciente, né, o que eu quero, ou seja, buscar eleger. Lembra que a vontade é essa escolha. E é uma escolha do ponto de vista humano, né? Faz parte da natureza humana. Depois, lembra que outra coisa que enfraquece são as ações automáticas. Então, a gente vai buscar ter um pouquinho mais de atenção. A atenção vai ser uma ferramenta muito necessária para que a gente desenvolva a vontade, ou seja, fazer o certo, muito atento no nosso dia a dia, para fazer sempre o melhor. Só que não vai ser fácil, porque é um exercício. Então lembra que, como na academia, a gente vai começar com um pezinho de 2 quilos, depois de 4, depois de 6 e assim vai. Ninguém entra na academia hoje sem ter exercitado nada e já pega 100 quilos. Então vai ser natural que a gente possa exercitar isso aos poucos, né? Que a gente possa, na verdade, buscar essas ações cada vez mais atentas no nosso dia a dia. Então temos um exemplo, né? Histórico também, tanto o Viktor Frankl, né, que fala desse sentido de vida, tem uma frase dele que é muito bonita, que ele fala assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Né? Então seria próprio do ser humano, ou seja, o como a gente descobrir, né, dentro da nossa vida, mas se a gente tem um porquê, se a gente tem um sentido muito claro de vida, isso ajuda a gente a enfrentar todos os comos da vida, né? Então, como eu vou lidar com essa pessoa, como eu vou lidar com essa circunstância, como eu vou lidar com esse problema, como eu vou lidar comigo mesmo, e tendo um porquê, isso fica muito mais leve, muito mais claro, né? Então, é criar, na verdade, um momento de decisão diário. Então, imagina que no seu dia, você vai lembrar, algum momento do seu dia você vai dedicar, seja pela manhã, seja à tarde ou à noite antes de dormir, para tomar essa decisão. Todo dia decidir quem você quer ser e ser fiel a essa decisão durante aquele dia. Então hoje, se eu elegir ser generoso, eu vou honrar a generosidade. E isso vai ser o meu exercício da vontade. Então toda ação minha, seja ser generosa com uma planta, vai ser botar um pouquinho de água na planta. Ser generosa com um ser humano, vai ser cumprimentar aquele ser humano sem querer nada em troca dele. Ser generoso comigo mesmo, vai ser fazer uma boa refeição para que o meu corpo esteja nutrido, e não só pelo sabor, mas também para que eu tenha vitaminas, esteja bem, tenha harmonia no meu corpo, tenha saúde. Então, seja uma decisão, mas todo dia ser fiel a essa decisão. E eleger quem a gente quer ser, né? Como eu escolheria fazer isso? Ou seja, o que seria essa versão mais nobre de mim? Nobre no sentido de mais vontade, mais generosidade, mais bondade. Então, essas tradições todas falam muito desse aspecto, né? De como a gente pode viver na vida e enxergar a vida como esse momento de exercício, de quem eu quero ser. E poder escolher, eleger de forma consciente, livre, escolher quem eu quero ser. E todo dia ser fiel a essa decisão. Um ponto importante quando a gente fala da vontade é essa vontade diante das dificuldades, diante das adversidades. Poder crescer até nesses momentos, exercitar até nesses momentos. Tem um filósofo estoico, que é Sêneca, ele fala muito dessa relação do ser humano com a vida, com o tempo, e tem uma frase dele que sempre me lembra muito esse ponto, né, da vontade. Ele fala assim: o fogo prova o ouro e a adversidade prova o homem. Então é como se a gente pudesse olhar para a vida diante das adversidades e pensar: essa adversidade é uma oportunidade que eu tenho de exercitar a vontade, de crescer em generosidade, de crescer em bondade. E essa é uma visão estoica. Como a gente recorre a esses filósofos para que, assim como eles viveram, a gente também possa viver dessa mesma forma, mudar um pouco a forma como a gente enxerga a vida, né?
Então, assim como na natureza, imaginem um rio. Um rio, ele contorna várias adversidades, muitas pedras, né? Se cai um tronco, ele contorna todas as adversidades, mas ele sempre vai chegar ao mar. Ele tem um objetivo muito claro. Desde a nascente, desde o momento que aquele rio nasce, vai encontrando outros rios, vai ficando maior e as adversidades vão aumentando, mas ao mesmo tempo ele consegue manter esse objetivo claro. Então, pensar na verdade que toda dificuldade é um treino. Então, diante de um problema que a vida me apresenta, pensar, essa é a minha academia interior. O que eu posso aprender com isso? Como que eu faço esse músculo da vontade, essa força interna, crescer a partir dessa circunstância em que eu me encontrei, em que a vida me trouxe, né? Vamos falar, então, já que descobrimos o que enfraquece, o que fortalece, como que seria essa arte, então, de vencer a nós mesmos? Tem um épico indiano que se chama Bhagavad Gita, que é a história de um herói, que se chama Arjuna. Ele representa o ser humano. E tem um trecho que o conselheiro dele, que é Krishna, né, fala para ele que melhor é o guerreiro que vence a si mesmo do que o que vence 1000 no campo de batalha. Então, esse aspecto de vencer vai ser sempre interno. Então, o ponto de partida para nós, de exercício da vontade, é compreender que a maior vitória não é contra os outros, a maior vitória é dentro de nós mesmos. Então, como que a gente pode, né, através aí dessas chaves que a filosofia oriental e ocidental deixaram, desenvolver esse aspecto e vencer a nós mesmos? Que é lutar contra o que dentro de nós, né? Vai ser lutar contra os elementos que a gente viu que enfraquecem a vontade, contra a dispersão, contra o automatismo, contra a ignorância, os medos, o comodismo, né? Tudo que faz com que a gente fique estático, com que a gente não enfrente as necessidades da vida, não dê respostas para a vida, é contra isso que a gente vai lutar. Então, só que imagine esses aspectos todos estão dentro da gente. Então, vencer, né, quando a gente fala de um ser humano, por exemplo, né, que venceu uma guerra ou que venceu algo na sociedade que era necessário vencer naquele momento, ele teve que vencer isso primeiro dentro dele mesmo. Então, um exemplo também na natureza, né, é uma imagem que várias tradições orientais também utilizam, é a flor de lótus. O lótus, ele nasce na lama e ele cresce em direção ao sol, mas sem abrir as suas pétalas. Ele vai rompendo, vencendo, né, toda a gravidade, a água, o lodo, toda a sujeira, as impurezas que tem naquela água. E quando ele chega à superfície, que toca, né, ali o sol, ou seja, que ele tem contato com a luz do sol, né, com o calor, é que ele abre as suas pétalas. Então, essa capacidade de vencer tudo que é necessário de impureza, ou seja, vencer tudo que a gente falou, né? No caso do ser humano, essas seriam as nossas impurezas, né? A ignorância, os medos, a falta de capacidade de lidar com os demais, a falta de paciência, esses automatismos, a forma mecânica de agir, de dar respostas impulsivas a tudo. Romper todas essas, né, esse lodo, todos esses aspectos, essas impurezas dentro de nós e florescer como lótus seria expressar toda a nossa beleza, a nossa força de vontade e esse grau de pureza, ou seja, sem ficar, né, chateado com nós mesmos, ou seja, buscar, na verdade, esse exercício. Lembrar que toda circunstância é um exercício. Então, vencer a si mesmo, de forma bem prática e objetiva, para nós vai ser escolher uma pequena batalha interior, todo dia, e vencer essa batalha. Seja a pressa, seja a impaciência, seja o orgulho, seja o que a gente perceber de impurezas internas e o que a gente perceber que está nos atrapalhando, né, no nosso dia a dia, de realizar os nossos sonhos, de conquistar o que a gente quer, né, para ser aquele ser humano que a gente decidiu lá no início, quando a gente comentou aqui. Então, se eu escolhi ser generoso, a impaciência não me ajuda a desenvolver a generosidade. Então eu vou precisar lutar contra a impaciência todo dia. E essa pequena batalha vai ser, seja na forma de lidar com as pessoas no meu trabalho, seja na forma de cumprimentar os demais, seja na forma de lidar com a minha família, seja na forma de lidar com os meus amigos, ou seja, eu vou buscar essa pequena batalha interior todo dia e
fazer sempre esse olhar, todo dia olhar para dentro de mim e pensar: hoje eu venci essa batalha contra a impaciência, hoje eu venci essa batalha contra o orgulho, hoje eu venci essa batalha contra a pressa. Muitas vezes quando a gente tem pressa em fazer algo, aquilo sai de qualquer jeito, né? Porque a gente não consegue enxergar os detalhes, a gente não consegue fazer esse exercício de estar concentrado. Então imaginem um dia nosso comum. A gente levanta, se arruma, vai tomar um café, vai trabalhar, né? Vai almoçar depois, convive com as pessoas no trabalho, vai buscar os filhos na escola, ou seja, tudo que a gente faz do nosso dia a dia. Frente a todas essas circunstâncias, tem pequenas batalhas interiores que a gente pode vencer a todo momento. E se a gente se coloca nessa posição de vencer a nós mesmos, ou seja, como esses guerreiros, né, querendo vencer nessa arte de viver, que é própria, a filosofia é uma arte de viver, ela nos ensina a viver melhor. Nós já vivemos bem, mas se a gente pode melhorar, é sempre bom. Então, se a gente se põe nessa posição desse guerreiro, né, que vence a si mesmo, ele está vencendo num campo de batalha que é muito mais difícil e profundo. Então, se a gente consegue fazer isso e nascer como o lótus nasce, né, no lodo, e ainda puro e belo, a gente também está conseguindo exercer essa vontade. Seja na hora que o despertador toca, não botando soneca, a gente já está vencendo uma pequena batalha interior. Seja na hora de dirigir e alguém te fecha no trânsito, você tem um pouco mais de paciência e dá uma resposta humana, já é vencer um pouco essa batalha interior. Seja não ficar checando o celular o tempo todo, mas conseguir dominar um pouco, estabelecer horários para ver, né, aquilo que a gente precisa, isso já é vencer essa batalha interior. Seja vencendo algo, ao invés de deixar a louça que eu tenho que lavar hoje para lavar amanhã, eu já cumpro isso hoje. Eu já estou vencendo essa batalha. Então, é esse vencer a si mesmo que a gente quer exercitar. Essa arte, né, de vencer a si mesmo começa dentro dos nossos pensamentos, nossos sentimentos. Isso vai se refletir na forma como a gente age. Então, quando a gente decide viver esse objetivo de forma firme e por escolha nossa, livre, exercitar isso. Nada pode nos parar. Como nos mitos a gente vê os heróis, quanto mais difícil a prova, mais força ele tem, mais armas mágicas ele tem para lidar com aquilo. Do ponto de vista humano, o ser humano também, que começa a se colocar nessa posição interna de sempre vencer essas batalhas contra si mesmo, seja de sempre dar o seu melhor, ele também vai começar a ter o quê? Pequenas vitórias. E celebrar essas pequenas vitórias é muito importante. Então, para fechar, quero lembrá-los de um filósofo também chinês, que é Confúcio. Ele falava bastante sobre a forma como a gente lida com o mundo, né, e como lidamos com os demais em sociedade. E tem uma frase dele que fala assim: a jornada de 1000 milhas começa com um passo. Então, se eu eleger uma pequena batalha hoje, vencer essa batalha é o primeiro passo que eu estou dando em direção a esse ser humano que eu escolhi ser. Então, isso é muito importante. Espero que todos possam viver um pouquinho isso, né? Eleger uma pequena vitória. Então, como síntese, né? Como expressão e possibilidade de viver isso que a gente está vendo aqui nesse vídeo, peço que cada um escolha uma pequena vitória para ter hoje, né? E que possam comentar e que a gente possa também, né, trocar mais experiências nesse sentido. Então, se esse vídeo te inspirou também a escolher uma pequena batalha e a vencer uma pequena batalha, compartilhar isso com os demais, né? E também nas nossas conversas no cotidiano, né? Buscar perceber quais são as batalhas que a gente já venceu, compartilhar isso com os demais, quais são as batalhas que outras pessoas estão vencendo dentro de si mesmas e compartilhar isso com outros seres humanos, porque isso nos lembra, né, dessa força que nós temos dentro. E muitas vezes as provas que passamos não são diferentes, né, das que outros seres humanos passam. Encontrar uma chave, uma resposta para aquela dificuldade, para aquele problema, faz com que a gente ajude os demais, e compartilhar isso fortalece cada vez mais os vínculos que temos, né, com outros seres humanos, com a forma como a gente vê a vida, com a forma como a gente vê a natureza. Você já conhece a Acrópole Play? A plataforma de streaming da Nova Acrópole, que reúne conteúdos exclusivos de filosofia, simbolismo, cultura e arte. Diferente do nosso canal do YouTube, o conteúdo da Acrópole Play está disponível apenas para assinantes. São mais
mais de 200 vídeos inéditos com a professora Lúcia Helena Galvão, que você só encontra aqui. E não é só isso, você tem acesso a conteúdos de dezenas de professores da Nova Acrópole de várias partes do mundo. São mais de 1000 vídeos, somando mais de 10 mil minutos de conteúdo profundo e acessível. Mais de 1 milhão de visualizações já foram registradas na plataforma. Agora, a Acrópole Play entra em uma nova fase. Estamos lançando uma plataforma totalmente renovada, com novas funcionalidades, recursos interativos e mais possibilidades de desenvolvimento interior. A Acrópole Play é um presente para quem busca conteúdo com alma. Acesse agora e descubra o universo de ideias que transformam. Acrópole Play. Filosofia, simbolismo, cultura e arte em movimento.